sua Bíblia no livro do Gênesis, porque nós precisamos concluir essa noite na casa de Deus com uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração. No iniciar deste ano, nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis 1:1 e caminhamos um pouco dentro deste livro precioso, que traz uma revelação tremenda do momento criativo de Deus, do poder criativo de Deus, da autoridade que há em Deus e da maneira como Deus realiza todas as coisas. A forma como Deus cria, irmãos, no Gênesis capítulo 1, é a forma como Deus trabalha na nossa vida também. É da mesma maneira que Deus trabalha em nós, fazendo surgir coisas novas, fazendo separação entre luz e trevas, entre situações espirituais, situações carnais, humanas. Deus faz da mesma forma. Deus não mudou na sua maneira de agir, nem na sua maneira de trabalhar. Nós precisamos, compreendendo Deus, nos entregar a Ele e permitir que Deus trabalhe em nós. Hoje eu quero conduzi-los com a graça de Deus a partir do versículo 7. 7 e 8 apenas. Se Deus nos permitir mais tempo, podemos chegar no 9. Mas vamos ficar com 7. Gênesis capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Como vimos na última mensagem, no primeiro dia, Deus separa a luz das trevas. Deus faz uma separação. Deus não pode trabalhar em trevas, e aí Ele faz surgir a luz, e separa claramente, nitidamente. Fez Deus separação entre a luz e a treva. E quando Deus termina de fazer isso, a Bíblia diz que foi o primeiro dia da criação. Primeiro ato da criação. Deus traz a luz e separa a luz das trevas. É algo precioso. E aqui agora, no segundo dia, Deus está fazendo algo precioso e glorioso. E fez Deus a expansão. E a essa expansão, no verso 8, a Bíblia diz: Deus chamou de céus. Deus criou os céus. Eu estava meditando nesse texto aqui e tentando compreender a grandeza do ato criativo de Deus. Quando você lê na sua Bíblia aí, a expressão céus, ela está em maiúsculo e ela está no plural. Deus não criou um céu. Deus criou os céus. Deus realizou algo tremendo, precioso, nesse ato de criar aqui. E quando você começa a ler isso aqui, perceber como Deus fez e por que Ele fez, Deus cria algo, irmãos, em primeiro lugar, os céus. Ele nos separa, não é os céus? Ele nos separa, nos coloca numa posição que nós ainda vamos ver. Lá no versículo 10, a Bíblia diz, né, que Deus, versículo 9, que Deus vai colocar aí a terra. Versículo 10, chamou Deus a porção seca terra. Deus ainda não havia criado a terra. É o terceiro dia. Deus não havia criado a terra, mas Ele cria os céus. Os céus, eles marcam uma situação e uma posição. Deus precisa dos céus. Deus precisa dos céus. E é interessante, quando eu estava lendo, meditando aqui, Deus poderia ter criado, em primeiro lugar, a terra e depois os céus. Mas na ordem divina, Deus cria primeiro os céus. Deus organiza, Deus coloca em ordem as coisas celestiais, para depois Deus tratar das coisas terrenas.
Deus está preocupado aqui em colocar uma ordem no mundo celestial. Por isso o nome céus, não é? E aí ele estabelece isso aqui, e a Bíblia diz, e fez Deus a expansão. Criou algo sublime e glorioso. Algo que é como se fosse um invólucro, onde ali dentro ele iria criar algo mais, algo precioso, que somos nós. O ato da criação de Deus termina no momento em que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus não poderia criar o homem sem que tudo estivesse pronto para receber esse homem. E é interessante que esse passo de Deus aqui mostra-nos criando os céus. Os céus, irmãos, eles são, podemos dizer assim, dentro do ato de Deus, algo que Deus criou para mostrar para nós, para nos colocar numa posição. Os céus separam-nos, literalmente, da terra. Os céus, eles mostram para nós a grandeza de Deus. Não é? Nós, no nosso tamanho, na nossa pequenez, olhando para cima, a gente imagina, né, essa imensidão que é o céu. E você não imagina que não existe apenas um céu, existem os céus. E quando nós olhamos isso na palavra de Deus, nós vamos perceber que existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu e o céu de Deus. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo teve uma revelação de Deus. Foi no momento em que, como ele diz lá, ele foi arrebatado em espírito e foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. E no versículo seguinte, Paulo disse assim: eu fui ao paraíso. Ao paraíso. E isso Paulo coloca para nós nas escrituras, lá em 2 Coríntios capítulo 12, como o terceiro céu. Um lugar que Deus preparou para levar a descansar aqueles que dormem no Senhor. É por isso que lá em Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Quando nós morremos no Senhor Jesus, nós não ficamos perdidos por aí. Deus, quando cria os céus, ele já tinha em mente, no seu projeto, reservar um lugar nesses céus para receber os salvos em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz: não quero, pois, irmãos, que sofrais como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança de vida eterna, sofre, se desespera, se angustia. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eu não quero que vocês sofram como os demais que não têm esperança. Não, nós temos esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 2, ele diz isso, que nós fomos salvos em esperança de vida eterna. E nessa vida eterna, Deus reservou um lugar para nós. Um lugar. No versículo 14, lá de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz que quando o Senhor se manifestar, Deus vai trazer os que morreram em Cristo com Ele, para que sejam ressuscitados. Foi ressuscitado um corpo humano, um corpo falível, um corpo enfermo, um corpo de morte. E aí o apóstolo, já em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: ressuscitará um corpo glorioso, um corpo precioso. E onde estão aqueles que morreram em Cristo Jesus? Onde estão aqueles que morrem hoje em Cristo Jesus? Nesse lugar que Paulo chama de terceiro céu, o paraíso. Foi por isso que Deus, neste momento aqui da criação, ele não cria apenas um espaço, ele cria os céus, lugares próprios, lugares para receber os salvos, lugar para onde a igreja um dia irá. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Olha que coisa preciosa. A nossa cidade, melhor, está no céu,
onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E no verso 21 ele diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É interessante que a Bíblia diz, a nossa cidade está no céu. Deus reservou o céu para os salvos. Deus reservou o céu para os remidos. E os céus, irmãos, ele nos coloca numa posição interessante. Porque quando Jesus nos ensina a orar, Jesus lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim, e vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Onde está o nosso Deus? No céu. É interessante que no Salmo 113, o salmista diz assim, quem é como o Senhor nosso Deus? Que habita no céu, mas que se curva para ver o que está acontecendo com o homem na terra. É algo precioso. Deus está na sua posição lá em cima, mas ele se curva para nos ver aqui embaixo. Ele curva para ver a sua situação, a sua realidade. Deus se curva para ver a sua necessidade e para agir em seu favor. Quando a Bíblia fala dos céus, irmãos, ela declara a grandeza que há nos céus. Por exemplo, no capítulo 8 do livro dos Salmos, abra lá, para você entender algo precioso aí. Salmo capítulo 8. No Salmo capítulo 8, nós vimos aí o salmista declarando a grandeza de Deus concernente à criação do céu. A partir do versículo 3, ele diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Olha que o salmista aqui, ele usa a mesma expressão lá do Gênesis, quando vejo os teus céus. O salmista não está vendo apenas um céu. Na nossa visão humana, quando você levanta o olho, alguém diz assim, está olhando para onde? Para o céu. Não é? Isso é apenas o que a gente vê. Não é? A gente vê essa abóboda aí, não é? Que circunda a terra, não é? Que nos coloca aí dentro do nosso habitat natural, que traz para nós, né, o nosso meio de sobrevivência, de vida. E aí a gente olha assim, bom, é o céu. Algumas vezes que Deus permitiu a gente voar para outras situações, aí para outros lugares, o avião ele toma uma altitude tão grande, ele sobe acima dessas nuvens. Aí você fala, pronto, então acima das nuvens já é o céu de Deus. Que nada. Você chega acima das nuvens, aí você fala, ué, ainda tem mais céu aí para cima? Não é possível. Os nossos satélites, eles ficam em órbita da Terra, em torno de talvez o que 1000 e tantos quilômetros aí de distância, não sei, não lembro agora exatamente, mas é uma distância pequena, não é? Eu gostaria de, e um dia se eu pudesse, estar lá em cima, não é? De repente sair desse habitat, dessa situação de gravidade, não é? E lá na gravidade zero, lá em cima, olhar a Terra lá de cima, eu gostaria. Seria muito interessante isso, né? A gente poder ver essa Terra aí. Mas a gente vê isso, não vê? Hoje nós temos aí toda uma tecnologia que nos mostra essas coisas. E é interessante que o salmista aqui, ó, ele está cantando esse salmo, salmodiando, diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Deus criou algo, irmão, primoroso, algo precioso. E aí no versículo 4, ele diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando eu estava lendo isso aqui com relação aos céus, sabe o que Deus nos ensina? A grandeza do céu e a nossa pequenez nessa terra. A grandeza do céu e como nós somos pequenos diante disso tudo. Não é? Nós somos pequenos diante dessa realidade de céu. O céu, ele abriga toda a majestade de Deus. O Salmo 19, ele fala sobre isso. Olha o que diz o Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Os céus manifestam a glória de Deus. E dentro dessa glória de Deus, dentro desse céu criado por Deus, Deus coloca numa posição inferior o homem. E aqui no Salmo 18, versículo 4, o salmista diz, é o homem mortal. O homem que morre, o homem que falece, o homem que perece. Mas para esse homem que morre, para esse homem que perece, para essa pessoa que falece, Deus preparou algo. Deus preparou o céu. É para onde irá a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para onde estão indo aqueles que já dormem no Senhor, para um lugar de descanso, num lugar de tranquilidade, onde estão aguardando o momento da ressurreição em Cristo Jesus. E os céus, irmãos, ele tem uma ligação com a terra muito grande. Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, aqui em Mateus capítulo 6, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó, vós orareis assim, santificado seja o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu ele está ligado à terra e a terra está ligada ao céu. O céu ele nos faz uma ligação, o céu ele nos circunda para nos proteger. E é interessante que a vontade de Deus ela é feita assim na terra como no céu. Há uma ligação muito grande da terra com o céu e do céu com a terra. Quando Jesus Cristo mais na frente nos fala sobre o perdão, ele diz uma coisa. Ele fala assim, olha, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por vosso Pai Celestial que está no céu. Quando na terra nós concordamos, quando na terra nós chegamos a um acordo, Deus que está nos céus, ele trabalha por nós. O céu é o lugar onde Deus trabalha por nós. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz isso. Ele diz, desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Deus não trabalha no âmbito da terra, Deus trabalha no âmbito dos céus. Deus trabalha lá em cima, e lá de cima, Ele manda todas as coisas para baixo. Ele nos abençoa. A Bíblia diz que Ele manda o sol sobre justos e injustos, Ele manda a chuva sobre bons e maus. Deus trabalha de maneira preciosa e gloriosa. Ele ordena todas as coisas da sua habitação, do seu lugar de glória, do seu trono de majestade. E o que significam os céus também para nós hoje? Os céus, irmãos, é um campo de batalha. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e você vai entender algo interessante aqui. O apóstolo Paulo, quando está falando à igreja de Éfeso, da necessidade que nós temos de nos revestir da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na criação de Deus de Gênesis 1 e 6, a Bíblia diz que Deus fez a expansão, melhor 7, no versículo 8 ele diz assim, e Deus chamou a expansão céus. Dentro desse ato criativo de Deus, dentro desses céus de Deus, existe ali o que Paulo chama de regiões celestiais. Um lugar entre a terra e talvez, podemos dizer assim, o trono de Deus. Onde está Satanás com todo o seu exército? A Bíblia mostra em Isaías 14 e Ezequiel 28 a queda de Lúcifer. Quando ele, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua soberba, ele quis ser igual a Deus. Ele pensava ali de colocar um trono acima do trono de Deus.
E Deus, na sua soberania, não é? Simplesmente o derruba. Alguém já me perguntou, pastor, mas por que Deus naquela hora ali não chamou Lúcifer, que era um querubim ungido, que andava entre as pedras afogueadas do trono de Deus, que tinha o controle de muitas coisas ali? A Bíblia diz que todos os sons estavam ao seu alcance, todos os instrumentos musicais estavam com ele. Por que Deus naquela hora não acabou com aquele querubim? Porque naquele momento Deus não disse assim, vem cá, ó Lúcifer, porque o nome Lúcifer quer dizer aquele que leva a luz. Lúcifer é um nome, né, que é estigmatizado hoje, fala de um diabo, de um satanás, mas Lúcifer não tem nada a ver com isso. O nome original, Lúcifer, é aquele que leva a luz, aquele que tem a luz. Se ele andava em meio às pedras afogueadas do trono de Deus, imagina a força de luz que tinha aquele querubim, o potencial de luz que ele tinha. E a Bíblia diz que Deus simplesmente o destitui da sua posição espiritual e ele desce. E quando ele desce, a Bíblia mostra aqui em Gênesis 1:8 que Deus havia criado os céus. Certamente, num desse espaço aí, está ele. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz que eles estão nos lugares celestiais. E aí se trava a batalha espiritual. Não é? Quando você ora e diz assim, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando a gente ora, irmãos, há uma barreira espiritual sempre tentando nos impedir. Domingo passado, o pregador que esteve aqui, pastor José Carlos Domingos, ele falou sobre isso no momento da sua mensagem, não é? Que Daniel orava por uma resposta, e essa resposta demorou 3 semanas para chegar. No final de 21 dias chega o Gabriel com a mensagem, diz, homem muito desejado, desde o primeiro dia que você orou, Deus mandou a resposta. Mas aí um príncipe aí da Grécia, aí um principado desse aí me segurou. Ele era anjo, Gabriel é um anjo, um mensageiro. Aí ele disse para Daniel, foi preciso Deus enviar o arcanjo Miguel. Porque no mundo espiritual há uma hierarquia. Tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cada um deles dentro da sua posição espiritual. E eles se respeitam. Para você ter uma ideia do que é isso, lá em Judas, versículo 14, na carta de Judas, antes do Apocalipse, no versículo 14, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não ousou contender com Satanás acerca do corpo de Moisés, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Aí você lê um texto desse na Bíblia e diz assim, mas por que o arcanjo não repreendeu Satanás? Ele é um arcanjo. Satanás, mesmo caído, é um querubim. Então, na hierarquia espiritual, isso tem valor. O arcanjo não pode repreender um querubim. Querubim está acima do arcanjo. Mas ele é um diabo, eu sei. Mas há respeito. Sabe, irmão? Há aquela hierarquia, obediência, reverência. E ele, em vez de repreender Satanás e arrumar contenda, ele diz o seguinte, eu não posso te repreender, mas o Senhor pode. O Senhor te repreenda. Ele respeitou a hierarquia. No mundo espiritual há essas coisas. E tudo isso está onde? Nos céus. Nos céus há ordem. Nos céus, irmãos, tudo é controlado pela vontade soberana de Deus. A prova disso é que quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia mostra ali algo precioso. Dá uma olhada aí. Jó capítulo 1. O que é que você encontra aí em Jó 1? Você vai encontrar a Bíblia falando de um homem que habitava na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem que temia a Deus, é um homem que cuidava da sua família, que orava, né, que buscava a Deus pelos seus filhos. Mas no versículo 6 de Jó, capítulo 1, a Bíblia diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Por que razão? Porque eles habitam as regiões celestiais.
habitam esses lugares que Deus preparou. Os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. Porque os anjos, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, os anjos são ministros de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Anjos trabalham pela nossa salvação. Anjos pelejam por nós nessa terra. Coisas acontecem na minha vida e na sua vida que você nem percebe. Quando você vê, foi livrado, foi guardado, foi... alguma coisa ali, meu Deus, como foi isso? Você nem viu. O anjo de Deus trabalhou por você, pela tua vitória, pela tua libertação, enfim, Deus agiu, porque os céus estão atentos ao que ocorre na terra. O céu não dorme, o céu ele está de prontidão. É isso que o salmista diz no Salmo 127, aquele que te guarda, ele não pestaneja, ele não dormita, isso ele não cochila, sabe? Eu e você cochilamos. Você pode estar com o olho assim, ó, daqui a pouco o peso vem e você dá aquela pestanejada assim, ó. Quando você fecha o olho um pouquinho, o diabo vai. Só que a Bíblia diz que aquele que te guarda não pestaneja, não tosqueneja, ele não pisca. O céu trabalha por nós, irmão. O céu está ligado em nós. O céu está nos vigiando 24 horas. Você está dormindo, o céu está te vigiando. É isso que a Bíblia fala sobre isso, sabe? Lá no Salmo 127, mesmo falando acerca da nossa segurança, diz assim, ó, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você precisa dormir, precisa descansar e ter uma boa noite de sono. No Salmo 4, o salmista falou assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Enquanto você dorme, o céu te vigia. O céu está de olho em você. O céu está te guardando. E os céus, irmãos, ou melhor, toda essa situação celestial dos céus, sai o comando para a nossa vida. E esses principados, essas potestades, essas hostes espirituais da maldade, não podem fazer o que eles querem. O relato de Jó mostra isso. O Senhor disse a Satanás no verso 7 do capítulo 1 de Jó, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Observaste tu a meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E aí começa um debate ali com Deus, entre Satanás e Deus. Satanás disse, claro que ele é assim. Tu o cercaste de bens, não é? Tu o cercaste de bens, mas se você estender a sua mão e tocar em tudo quanto tem, verás, ele vai blasfemar de ti. Aí disse, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Deus permitiu. Deus disse, está nas tuas mãos. Porque, irmãos, é o céu que permite. É o céu que manda todas as coisas. Do céu procedem todas as coisas. Quando você estiver passando por adversidade, por alguma situação diferente, em vez de você murmurar, de criticar, de blasfemar, coloque-se debaixo da mão de Deus, como diz lá em Tiago. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Deus te exaltará. Quem manda na tua vida é o céu. O céu tem autoridade sobre nós. Você já viu o que João Batista declarou? Você já leu na Bíblia? Hein? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, acho que é versículo 27. Deixa eu ler aqui só para confirmar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. É isso mesmo, graças a Deus, a cabeça ainda funciona. João 3, 27. João respondeu e disse, olha o que João disse, 2 pontos. O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Você não vai receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. É o céu que dá, é o céu que ordena, é o céu que abençoa. Foi por isso que Jesus disse uma coisa interessante, e tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. O céu confirma todas as coisas, irmão.
Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz para a gente se apresentar, se colocar diante de Deus num culto agradável, num sacrifício vivo, ele diz, é para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vem de onde? Do céu para a terra. Ela vem de cima para baixo. É uma experiência espiritual. É algo precioso. Então, amados, o céu é que determina todas as coisas. O céu é que manda todas as coisas. Quando você vai ler a história de Jó, você vai lendo ali os capítulos todos, aí você vai ver o que Satanás fez, tirou os bens que ele tinha, por fim voltou para Deus e disse, olha, ele ainda tem saúde, deixa eu tirar um pouco da saúde dele, e Deus está permitindo, Deus está deixando. E quando termina aquela prova, irmão, aquela prova, porque tudo tem um fim, sabe? Tudo tem um fim, tudo tem um limite. É o que diz o salmista, o choro pode durar uma noite, não significa que ele vai durar uma noite, ele pode durar uma noite, mas se durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer, porque Deus está atento. É o que Paulo escreveu lá em Coríntios. Ora, não sobrevém para nós provação, tentação, tribulação, acima do que a gente possa suportar. Mas com tudo isso, Deus dos céus dá o escape. Deus dá a saída, Deus dá alguma coisa. E no caso de Jó não é diferente. Aí a Bíblia diz aqui em Jó 42:10, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou, preste atenção, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. É o céu que dá, foi o Senhor que acrescentou, foi o Senhor que abençoou Jó. O Senhor permite você passar pela prova, mas Ele também te dá a vitória. O Senhor tira e o Senhor dá, o Senhor abate e o Senhor eleva. Tudo depende do céu, da vontade de Deus na nossa vida. Aí quando você olha aqui em Gênesis 1, aí diz assim, fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. É interessante, irmãos, quando a gente vê a palavra de Deus, que está olhando, meditando, buscando de Deus uma revelação da sua palavra. Você vai encontrar no ato criativo de Deus, por algumas vezes, a expressão, e fez Deus separação. Deus, ele não trabalha com coisas misturadas. Não. Quando Deus dá orientação ao seu povo, em Deuteronômio, para quando eles entrassem na terra, queriam possuir, quando eles fossem plantar, quando eles fossem semear, quando eles fossem cuidar daquela terra, se você já leu, você vai recordar. Se você não leu, procure ler. Deus deu orientações precisas para que eles não misturassem as sementes. Eles não podiam misturar as sementes, sair plantando de qualquer jeito, feijão, arroz, milho, não. Deus disse, não misturem. Vocês têm que separar as coisas, sabe? Separem todas as coisas. Façam separação. Deus disse assim, tem que haver separação. Não pode misturar semente daqui com semente dali. Tanto não pode que Deus, ele determinou ao seu povo que eles não se misturassem com os outros povos. Que eles não se envolvessem com a idolatria dos outros povos. Deus disse, olha, quando forem buscar uma esposa, busque dentro do seu povo. Quando forem fazer algum negócio, façam com o seu povo. Porque Deus, irmãos, ele é exclusivo, sabe? Deus, ele nos separou para ele. O apóstolo Paulo fala disso, que Deus separou para si aquele que lhe é querido. Nós fomos separados de Deus. A palavra santo significa isso, separado. E Deus disse aqui nesse momento dessa criação da expansão, haja separação. Deus fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Debaixo da expansão havia água,
e em cima havia também. É interessante que Deus, Ele sabe separar coisas, irmãos, incríveis. Você saberia separar águas? Hein? Como você separaria uma água doce de uma água salgada se elas saem do mesmo leito? Não é? Nós temos isso aí no norte do Brasil. Um dos nossos rios, não é? Desemboca no mar. E aí chega a água doce e mistura com a água salgada, né? E de vez em quando há um confronto ali, e cria-se uma onda gigante, aquelas coisas todas aí que você conhece muito bem, não é? Pela geografia, hoje pelos programas que passam aí. Ali é uma mistura, né? De água doce com água salgada, água barrenta com a água do mar, enfim. E Deus fez separação. Águas na Bíblia, a palavra águas na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de águas, tem duas interpretações. Primeiro fala de dificuldades. E segundo, águas na Bíblia fala de povos, de multidões, de nações e de línguas. Águas falam dessas duas coisas, de dificuldades. Quando o povo de Deus sai do Egito, a primeira dificuldade que eles têm é atravessar o Mar Vermelho. Estavam diante deles ali águas que eles tinham que passar. Quando eles chegam em Canaã, já 40 anos depois, aquela geração que nasce no deserto, a Bíblia diz, sob o comando de Josué, que eles agora têm que atravessar o Jordão. Tem que atravessar o Jordão. E a Bíblia tanto mostra, lá em Êxodo, quanto no livro de Josué, que as águas, tanto do Mar Vermelho quanto do Jordão, estavam transbordando. Não é? Existem muitas teorias por aí. Existe um livro muito antigo, daquele autor, não me lembro agora o nome, do Keller, alguma coisa, que ele diz assim, e a Bíblia tinha razão. É o mesmo autor daquele livro, eram os deuses dos astronautas. É o mesmo maluco. E aí ele mostra lá, e a Bíblia tinha razão. Aí ele pega esse episódio da Bíblia aí, de Gênesis, de Êxodo, quando o povo vai atravessar o Mar Vermelho, e ele diz, é verdade, o povo saiu do Egito, chegou no Mar Vermelho, só que nessa hora tinha um fenômeno que aí a água baixava, a maré descia, e era um negócio tão rasinho, que o povo conseguiu passar. Tão fácil naquele rasinho. Agora o milagre então foi o seguinte, o povo passou no rasinho e Faraó se afogou nesse rasinho aí. Esse é o milagre. Entendendo? Então, irmãos, as pessoas tentam subestimar a grandeza de Deus. Quando aqui em Gênesis está dizendo que Deus fez separação, o que eu quero dizer em primeiro lugar é o seguinte, trazendo águas para dificuldades, Deus sabe tratar com as nossas dificuldades. Quando o povo de Deus precisou passar o Mar Vermelho, Deus agiu. Quando eles precisaram atravessar o Jordão, Deus também interveio ali. A Bíblia diz que no Jordão as águas transbordavam na ribanceira. Tinha que passar, e agora? Aí Deus falou para Josué, pega o sacerdote que está com a arca, os sacerdotes que estão com a arca, e preparem-se. E a Bíblia diz lá em Josué, que quando os sacerdotes que estavam diante, pisaram na água, puseram o pé ali, ó. Não é? Você tem que ter fé. E ele pisou ali, irmão. As águas que vinham pararam. As que iam se foram. E ninguém via, mas havia uma mão ali segurando aquela água, uma represa. E o povo passou, atravessou aquela multidão, tiraram pedras do leito do rio, fizeram um altar do outro lado de pedra, e disseram, porque as gerações futuras vão perguntar, que altar é esse? E nós vamos dizer, esse é o lugar onde o povo de Deus passou, a pé enxuto, atravessando este lugar aqui. Deus sabe separar as coisas. A Bíblia diz que Deus fez separação. Ele sabe fazer, irmãos, a separação das nossas dificuldades. Deus sabe fazer você atravessar os mares da vida, os rios da vida, as lutas da vida. Deus tem o controle. A Bíblia diz aqui que Deus fez e Deus faz, porque Ele ainda é Deus. Ele trabalha por nós. Nós não estamos sozinhos nessa terra, não estamos largados neste mundo. Os céus estão trabalhando por nós, porque antes de Deus fazer a terra, antes de Deus criar todas as coisas, Deus estabeleceu os céus.
e dos céus vem a ordem, do céu vem o mando, do céu vem o comando, dos céus reinam todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo fala do Senhor Jesus aqui em Timóteo, é lindo. 1 Timóteo capítulo 6, para mim não errar, eu quero ler com você aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, depois das cartas de Tessalonicenses, antes de Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 16, ele diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Onde está o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele está num lugar especial. O Senhor Jesus, irmãos, ele está num lugar, como diz Paulo aqui, habita numa luz inacessível. Onde está o Senhor Jesus? Onde é que ele está? Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1, versículo 20, 21, 22 e 23, para você entender que quem manda na terra não é qualquer um. Quando a Bíblia fala dos céus, existe alguém que está nos céus, e Jesus declarou isso para Nicodemos em João capítulo 3, ele disse: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. João capítulo 3, versículo 13, Jesus disse isso. Agora em Efésios capítulo 1, hoje eu estou correndo um bocado, né? Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 20, 21, 22 e 23. Olha o que a Bíblia diz para você. Você tem que estar antenado aí, você tem que estar ligado. Não é? Aí a Bíblia diz aqui, ó, que manifestou em Cristo. Manifestou o quê? A operação do seu poder. No versículo 19. Manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Onde é que Jesus está? À direita de Deus nos céus. Aí, qual é a posição de Jesus? Versículo 21. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Quem é que manda no céu? Quem é que tem o controle dos céus? O Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele sobe e senta-se à direita de Deus nos céus. Foi isso que Jesus prometeu, irmãos, ao que vencer. Lá em Apocalipse 3, 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus assenta-se à direita do trono de Deus nas alturas. É o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está à direita de Deus nas alturas e intercede por nós. Os céus têm um comando. Os céus têm alguém que venceu, que triunfou. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 5, quando João está espantado diante da revelação, um grande livro, fechado por fora, por dentro, com selos. E aí o anjo pergunta para João: e aí, quem é capaz de abrir o livro? Ele falou: não sei, eu não tenho ideia. E João começa a chorar. A Bíblia fala lá em Apocalipse 5, João começa a chorar. Aí um dos anjos chega para João e fala assim: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. É esse Jesus que venceu, é essa raiz que venceu, é esse leão da tribo de Judá que venceu, que está nos céus, acima de principados, de potestade, de poder, de autoridade. Então eu quero te dizer, diante dos céus, diante da grandeza do céu, diante da grandeza do teu Senhor, você anda na terra de cabeça erguida. É por isso que a Bíblia diz no livro dos Salmos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É por isso que Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda, Ele é a sombra à tua direita, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, porque o Senhor está no céu, e do céu vem toda a autoridade sobre nós na terra. Aleluia, aleluia.
O Senhor está nos céus, controlando todas as coisas. E aí, voltando a Gênesis 1, a Bíblia diz que Ele pode separar todas as coisas. Fez separação. Ele fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam em cima. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus tem poder suficiente para colocar água em cima e água embaixo. Deus não nos deixou no meio da água. A água existe com a sua finalidade. A água é vida, não é? Mas quando Deus cria água, mais na frente a gente vai ver isso. Falei para vocês que Deus mandou ir pregando aqui em Gênesis. Vamos pregando, vamos dando glória, não é? Aqui um dia a gente para. E quando Deus mandar parar, aí vai embora, né? Mas nós estamos aí. Então você vai entender, quando Deus separa as águas, Ele faz divisão entre águas e águas. É algo precioso. Deus estabelece os seres viventes da água. Deus não nos deixaria no meio de água, não é? E é tão interessante essa questão aí da água, que a criança que é gerada no ventre da mãe, ela está no meio de quê? De água, não é? E por que essa criança não se afoga ali? Por que ela não morre ali naquela água? Porque Deus, Ele faz separação, irmão. Deus sustenta todas as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus que todas as coisas que existem nos céus são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. O sol não choca com a lua, uma estrela não bate na outra, você não vê confusão no céu. O céu está em ordem, o céu tem ordem, o céu tem um Senhor que está acima de todas as coisas. É Ele que controla a tua vida, Ele que abençoa a tua família, abençoa a tua casa. Então, amados, você que está aqui hoje, esteja tranquilo, seguro, porque debaixo, acima de nós, está alguém que controla todas as coisas.